Olá! Hoje aqui no Mulher em Foco falaremos sobre uma paixão nacional, o futebol. Nossa convidada aqui no estúdio é a jornalista Ana Carolina Bosley, que produziu um documentário sobre as mulheres que buscam visibilidade nos gramados catarinenses. Ana Carolina, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigada pelo convite. É um trabalho de conclusão de curso, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, o objetivo do trabalho foi retratar a realidade de mulheres que optam por jogar futebol. E aí, para retratar essa realidade, a gente usamos o time mais antigo de futebol feminino aqui de Santa Catarina, que é a Associação Esportiva Scorpions. E tu já jogavas futebol? De onde é que surgiu o teu interesse por esse esporte? Primeiro pelo ineditismo do tema e também como o Scorpions era um time já com mais de 20 anos e não havia nada sobre ele, aí surgiu a ideia e o interesse em fazer. E foi de fácil localizar as jogadoras? Foi assim, a principal dificuldade encontrada, na verdade, foi encontrar materiais que relatassem a história do futebol feminino tanto no Brasil quanto em Santa Catarina. Não existe. Aí se tornou a principal fonte o Museu do Futebol em São Paulo com relação a fatos históricos. E o restante foi com os Scorpions mesmo. E quantas entrevistadas vocês fizeram? Teve em média, assim, mais de 20 entrevistados, mas nem todos foram utilizados no documentário. Vamos assistir? A gente tem um trechinho aqui do TCC, vamos lá. Eu adoro jogar futebol. Enquanto eu puder jogar, eu vou jogar. Me sinto bem jogando futebol, assim. É tudo, cara, eu não tenho noção, assim. É massa. Pra mim, o futebol hoje é tudo, né? Pretendo realmente me profissionalizar. Ele eleva teu espírito, tua alma. Aí na hora que você entra, aquilo... Pera, tô até me arrepiando. Na hora que você entra, aquele friagem na barriga, quando tem gente assim. Eu amo jogar futebol. Tomara que eu consiga ir bem longe. A gente ia para os campos, aí vem o comentário, porque aquela ali, eles têm aquela palavra, porque é machorra. Vai para casa lavar roupa, para casa arrumar casa, fica jogando aí, isso é coisa de homem, é coisa de mulher. A questão do preconceito já está na falta de incentivo, na falta de apoio, de patrocínio. A falta de incentivo, de patrocínio, entendeu? Mesmo assim, nós fomos buscar. Quando faltava dinheiro, a gente fazia vaquinha com as atletas mesmo. Cada um paga a sua, ou jogo fora, cada um paga a sua passagem e taxa de inscrição. Todo mundo teve coração ali para correr atrás. Todo mundo teve a força de vontade de chegar, bater na tua porta e dizer assim, ó, eu tenho essa rifa para comprar 6 camisetas ou 2 meias. Ninguém teve vergonha. Eu vi que eu estava começando a ir por um caminho meio errado, né? Tipo, companhias, muita noite, assim. E eu, poxa, fui vendo que eu estava, sei lá, jogando a minha vida fora, assim. Eu pensei, o que fazer para me motivar? Poxa, voltar a fazer o que eu mais gosto na minha vida, jogar futebol. Temos bastante meninas assim, que eram de droga, vendiam, eram usuárias, aí a Lília puxou para dar uma oportunidade, né? Aí trazendo para nós, deixaram totalmente de drogas, de vender, voltaram a estudar e hoje em dia tem até uma profissão. Eu trabalhei muito com um projeto e dentro do projeto tem muitas meninas carentes. Então, elas moram em favelas, situação precária, né? Então, envolvidas sempre com... Ali tem tráfico, tem droga, prostituição. Então, eu acredito que nesse momento, sim, teria como mudar, teria como mostrar mais. O que foi o mais marcante quando você entrevistou essas jogadoras? Então, o Scorpions, por ser a equipe mais antiga e atuante, assim, o que é unânime entre todas é que elas sofrem muito com preconceito, falta de incentivo, que seria o patrocínio. Muitas vezes elas bancavam para ir em outros lugares, disputar campeonatos e tal, era bancado por elas mesmo. E o Scorpions também foi a primeira equipe a representar Santa Catarina na primeira Copa do Brasil em 2007. E de onde que vem esse preconceito? Assim, na conversa com elas, conseguisse clarear de onde vem? Com elas não, mas aí a gente usou uma fonte bem interessante no documentário, que é um antropólogo, mestre em educação física e pesquisador de gênero e esporte, que é o Wagner Camargo. Ele explicou que o fato das mulheres jogarem futebol não é uma situação muito confortável para os homens, porque é um espaço que é conhecido como um espaço para homens, masculino. Então, os homens acabam se sentindo apropriados desse espaço.
E aí outro fato bem interessante que ele comenta também é que muita gente critica o futebol feminino, afirmando que mulher não sabe jogar futebol. E isso não é verdade, porque a mulher pode ser tão habilidosa e saber jogar tão bem quanto um homem. Fisicamente, nada impede de jogar bem. Algumas características físicas e biológicas contribuem para que esse esporte seja visto socialmente como um esporte masculino, mas nada impede. Quais características são? Seriam características físicas, a força, o corpo, mulher engravida, menstrua, perde sangue, fica mais fraca. Seriam essas características que atrapalhariam e que fariam com que a gente visse que o futebol é realmente um esporte para homens. Mas isso não é verdade. Até culturalmente, né? Quando é criança, se é menino, recebe uma bola de presente. A menina não acontece isso também, né? Eu diria que até é uma cultura que vem de berço, porque a menina, quando nasce ou aprende a brincar, ganha no máximo uma bola de vôlei, né? Uma bola de futebol fica para os meninos. Então, aí eu diria que é uma cultura que já vem de berço mesmo. Durante a pesquisa, você até descobriu um decreto de 1964. Que ficou bem evidente o preconceito, né? Em 1964, o Conselho Nacional de Desportos proibiu a prática do futebol feminino por 17 anos aqui no Brasil. Qual era a alegação? Proibiu por quê? Eles proibiram porque aí já ficava demonstrado bem evidente o preconceito, né? E aí, mais por essas características físicas e biológicas, eles acreditavam realmente que o futebol não era esporte para mulher. As entrevistadas tuas eram do Scorpions, né? Esse time chegou a participar? Teve um destaque nacional? Então, elas participaram da primeira Copa do Brasil em 2007, mas aí, assim, pela falta de incentivo, apoio financeiro, elas treinavam, faziam o que podiam, mas aí não conseguiram vencer o campeonato. Mas aí teve uma atleta, o Scorpions, serviu de degrau para ela, porque ela foi representar a seleção brasileira e ela participou de uma Copa representando pela seleção sub-17. Por que é mais difícil para um time feminino conseguir um financiamento do que para um time masculino? É que o futebol feminino é um esporte que não tem muita visibilidade, até diria que é um sucesso instantâneo, assim, que seria os 15 minutos de fama. Em épocas de Olimpíadas e de campeonatos, o futebol feminino é bem visto, bem falado. Então, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, todo mundo conheceu a Marta, foi quando o Brasil foi medalha de prata. E aí, antes ou depois disso, pouco se ouve falar do futebol feminino. E aí, por que não incentivar, né, o futebol feminino? É um esporte que às vezes até serve como uma ferramenta de inclusão social. Né? Qual é a vantagem de estar estimulando o futebol feminino? Isso, o futebol feminino serve muitas vezes como uma ferramenta de inclusão social, educação, e as atletas mesmo relataram pra gente que o fato delas irem jogar, treinar e jogar futebol, mesmo enfrentando a falta de incentivo e preconceito, era melhor do que se elas estivessem convivendo em ambientes violentos, até em meio em drogas, assim. Todas demonstraram gostar muito de praticar o esporte, né? Exatamente. E elas, assim, levam o esporte até, às vezes, como um objetivo de vida, um sonho. Mas o que é unânime, assim, entre todas é que elas sonham com um dia que o futebol feminino vai se igualar ao masculino. Você acha que hoje está aumentando assim, o número de mulheres praticantes desse esporte? Aumentou. Hoje ainda é difícil, né, montar uma equipe de futebol feminino, mas aí a gente pode imaginar o que elas passaram há mais de 20 anos, né? O Scorpions vai completar 23 anos no dia 1º de outubro, agora em 2012. Elas planejam fazer alguma festa, será? Elas fizeram nos 20 anos. Fizeram nos 20 anos. Você, na tua vida, assim, também já praticou esporte? Já. Mas aí era mais no colégio, assim, até fora do horário escolar, eu ainda jogava futsal, no caso. Não era futebol de campo. Muito obrigada pela presença. Tá certo, então, obrigada também. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.